Olá, meus queridos irmãos, o meu bom dia a todos vocês, na paz de Cristo Jesus, que a sua graça esteja com todos. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda nesta manhã, na nossa Sala da Esperança, onde todos os dias, com a graça de Cristo Jesus, nós podemos estudar um pouco, conhecer um pouquinho mais, através da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a inspiração divina, tá? E nós temos o nosso guia de estudo, né? E cada dia que nós estudamos, nós temos uma mensagem diferenciada, nós temos, né, uma mensagem inspiradora da Palavra de Deus, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre a volta de Jesus, né? Sobre a vinda de Jesus. Nós vamos estudar hoje livro de João, capítulo 14, verso de 1 a 3, tá? E ali nós encontramos uma mensagem muito importante. A lição de hoje é uma lição muito importante para nós, tá? Meu apelo a você, para que você possa permanecer até o final ouvindo esse vídeo, porque certamente Deus quer falar ao seu coração, tá? Eu quero orar com você neste momento, pedindo a bênção de Deus, para que Ele venha iluminar o nosso coração, a nossa mente, para entender a palavra de Deus, que ela é espiritual e inspirada, né? Nós jamais poderemos entender ou compreender se nós não tivermos aí, né, o Espírito Santo de Deus para nos ensinar. Ó Deus querido, nosso Pai, pedimos neste momento a Tua bênção, por esse estudo que nós vamos ter, propriamente falando sobre a vinda do Senhor Jesus. Virei outra vez. Nos ajude, ó Pai, para que tenhamos aí, através do Espírito Santo, a iluminação para a nossa compreensão. Em nome de Jesus, nós pedimos que permaneçam conosco, com todos os meus irmãos, a fim de que nós possamos viver, ó Pai, cada dia da nossa vida, aguardando e esperando o Senhor voltar em breve nas nuvens dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, virei outra vez, né, lá no livro de João, no capítulo 14, verso de 1 a 3, ali tem uma das mais lindas promessas de Cristo Jesus para cada um de nós, a respeito da sua vinda. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não foram, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Essa é a minha tradução, tá? Meus amados, essa promessa de Cristo Jesus, quando ele estava, depois da sua ressurreição, ele permaneceu ainda por 40 dias aqui na terra, né, preparando os seus discípulos para ir levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Jesus estava sempre falando que ele estava indo para o céu. Começou a bater um desespero, uma tristeza no coração dos discípulos, de tal maneira que eles começaram a ficar perturbados. E foi aí que Jesus disse, não perturbe o coração de vocês, crede em Deus, crede nas promessas de Deus, crede em mim, naquilo que eu estou falando. Eu vou preparar um lugar para vocês e eu vou voltar, porque eu quero levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Esse é o meu desejo, a minha vontade, é o meu anseio. Eu quero que vocês estejam comigo no reino da glória, no reino dos céus, para todo sempre. Tá? É possível que você em algum momento já tenha se perguntado, passou-se 2000 anos em que Jesus, ele prometeu que voltaria, e até o presente momento Jesus ainda não retornou. E é claro, Jesus ainda não veio mesmo, tá? Amados, a mesma promessa de Jesus para os seus discípulos, para a igreja primitiva, para a igreja apostólica, tá? É a mesma promessa de Cristo Jesus também para nós hoje. Eu vou voltar, disse Jesus. Mas por que Jesus não voltou ainda? Já passou 2000 anos. Jesus ainda não retornou, Jesus ainda não voltou. Queridos,
Em primeiro lugar, o tempo de Deus não é contado com o nosso tempo. Porque para Deus, o tempo não passa. Deus é eterno. Cristo Jesus é eterno, o tempo não passa para Ele. O Senhor Jesus disse que um dia para Ele é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, o tempo não passa para Deus, tá? Jesus não está com a sua volta atrasada. Na plenitude do tempo, a palavra de Deus diz que Jesus ele veio, né, a cumprir a sua promessa como Messias, né, viveu entre nós, morreu na cruz. Então, no tempo certo, na hora certa, no momento certo, Jesus veio. E Jesus vai voltar na sua segunda vinda, na hora certa, no momento certo, no dia certo, ele vai voltar. Não é Jesus que está atrasado com a sua volta, é nós que estamos atrasados com o nosso preparo. Ele disse assim, olha, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, disse o Senhor Jesus. Essa missão ele concedeu a cada um de nós. Aí surge uma pergunta, você está cumprindo com a missão de ir pregar o evangelho? Eu estou cumprindo com esta missão? Ou nós estamos mais preocupados com os nossos afazeres, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos trabalhos, do que cumprir com a missão? Então, queridos, Jesus não está atrasado, nós aqui estamos atrasados com o nosso preparo para irmos para o céu. Na segunda carta do apóstolo São Pedro, no capítulo 3 e no verso 9, ali Pedro diz assim, olha, ele reconhecendo exatamente o tempo de Deus, ele diz, o Senhor não retarda a sua promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, como muitos a têm por tardia. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, queridos, Jesus ainda não voltou exatamente porque nós não estamos prontos, nós não estamos preparados, e Ele não quer que eu venha me perder, Ele não quer que você venha se perder, e Ele, respeitando o seu livre-arbítrio de escolha e a sua tardia, a sua demora de entregar a sua vida por completo a Cristo Jesus, Ele está esperando, Ele está aguardando, porque Ele não quer que você se perca e nem eu. Não é Jesus que está atrasado, é nós que estamos atrasados. Você consegue compreender? Pois é. Jesus disse que o último sinal para a sua volta é o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não qualquer evangelho, mas o evangelho da eternidade, o evangelho do reino dos céus. Não é um evangelho manco, um evangelho, que eu prego de acordo com a minha vontade, aquilo que eu quero. Um evangelho ensinando prosperidade terrena, é um reino material, um reino terreno. Não é esse evangelho. Jesus está falando do evangelho do reino. O evangelho que prega a vida eterna, que prega a segunda vinda de Jesus, que prega o término do pecado, que prega, queridos, a inexistência da morte. A morte vai deixar de existir para sempre quando Jesus voltar. Esse é o evangelho do reino, um Cristo ressurreto que está no santuário celestial intercedendo por cada um de nós. É este evangelho do reino que precisa ser anunciado, pregado em todo o mundo, então virá o fim. Aí mais uma pergunta, você e eu estamos realmente cumprindo com a nossa missão de pregar o evangelho do reino? O seu mundo, aonde é o seu mundo? Talvez o seu mundo seja a sua família, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, colega de colégio, de escola, seja os seus vizinhos. Esse é o seu mundo que Jesus quer que você vai pregar.
Você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso? É uma pergunta séria para cada um de nós. Antes de acharmos que Cristo está atrasado, que ele, 2000 anos, ele não voltou ainda. Meus amados, outro ponto importante para nós. Para o apóstolo São Paulo, que andou por todo o mundo daqueles dias pregando o Evangelho, e ele dizia, os nossos entes queridos ressuscitarão na primeira ressurreição e nós, os vivos, ou seja, Paulo estava incluindo eles, dizendo, olha, Jesus vai voltar tão depressa que nós, os que estamos vivos, seremos transladados, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e seremos conduzidos até a nuvem onde Cristo estará voltando. Paulo morreu, Cristo não voltou no seu tempo, na sua época. Agora, queridos, quando Jesus voltar, Paulo vai ressuscitar na primeira ressurreição. Porque Paulo, ele diz assim, olha, acabei com a carreira, guardei a fé, mas eu sei que a coroa da justiça me está preparada, não só para mim, mas para todos aqueles que aguardam, aqueles que estão esperando, aqueles que estão buscando, aqueles que estão desejando que Jesus volte. Paulo disse, a coroa da justiça está preparada para estes. Queridos, quando Jesus voltar, Paulo vai ser ressuscitado. E naquele momento, a primeira pessoa que Paulo vai contemplar diante da sua frente é o rosto do Senhor Jesus. Todos os nossos entes queridos, meus amados, os nossos entes queridos que desceram ao sepulcro, quando Jesus voltar, eles ressuscitam e o primeiro semblante que eles irão ver é o semblante de Jesus. Então, queridos, para eles foram dormir como se fosse ontem, acordou hoje e Jesus já chegou. É assim que funciona conforme os ensinamentos da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tá? Abraão viveu, queridos, cerca de 4.000 anos atrás. Mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Abraão esperava a volta de Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que ele esperava uma pátria superior, uma cidade santa, em que o arquiteto e o construtor era o próprio Deus. Ele estava esperando e aguardando. Mas quando Abraão ressuscitar, a primeira pessoa que Abraão vai contemplar diante da sua frente é a face do Senhor Jesus. E para Abraão, ele foi dormir, passou uma noite e acordou Jesus chegando diante dele. Sabe por quê, queridos? Porque o tempo não passa para quem morre, para quem está dormindo o sono da morte. O tempo não passa. Você quer ver uma coisa? Quando você vai dormir por volta de 9 horas, 10 horas da noite, e você acorda no dia seguinte por volta de 5:30, 6 horas, eu pergunto para você, no decorrer desse tempo que você estava dormindo, você conseguiu ver o tempo passar? O que aconteceu à sua volta? Não. Você estava dormindo, você não viu nada. E o tempo parece que passou tão rápido que parece que 8 horas, 7 horas, 8 horas que você dormiu, parece que não dava uma hora, não deu uma hora. Você levanta esfregando os olhos, querendo dormir mais um pouco, ficar mais um pouquinho na cama. Aquele desejo, aquela vontade, aquele sono de ficar mais um pouco na cama. Porque você não viu o tempo passar. Você não viu o que aconteceu à sua volta. Talvez até choveu uma chuva de trovoada e você nem sequer deu conta disto. Porque o tempo não passa para quem está dormindo. Para aqueles que estão no sepulcro, o tempo não está passando para eles, não estão correndo. O tempo está passando para nós que estamos vivos. E queridos, a palavra de Deus diz que nós sabemos que um dia vamos morrer, mas os vivos, os mortos não sabem coisa alguma.
O tempo não está passando para eles. Sabem? Se você abrir a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 90, verso 10, o salmista Davi diz assim, olha, a vida do homem chega muito 70 anos, e quando passa, chegar a 80 é canseiro e fadiga. Então, queridos, a demora, sabe, o período em que Jesus não está demorando para vir muitas vezes para você, dura no máximo 70, 80, se correr muito 90 anos. Nós vamos descer ao sepulcro. Então, queridos, todos aqueles que descem à sepultura, Jesus já voltou para eles. Jesus já voltou. Porque o tempo terminou. Ele agora está dormindo, esperando apenas a hora, o momento em que Jesus vai chegar e chamar. E a hora que Jesus chamar pelo nome, dizendo, levanta você que está dormindo, na sepultura, queridos, é como se você tivesse dormido ontem, acordou hoje e já encontrou com Jesus. O tempo não passou. Então, por isso, Jesus já voltou. O salmista Davi diz que a nossa vida dura, no máximo, com canseira e fadiga e tudo, 80 anos. Alguns passam um pouquinho mais. Então, queridos, a volta de Jesus dura para nós apenas esse período. É por isso que você e eu precisamos estarmos preparados cada dia. Porque pode ser que eu vou dormir hoje e Jesus volte para mim. Quem sabe você pode pensar em alguém neste momento que você viu ontem. Uma pessoa querida, uma pessoa conhecida, quem sabe, e até estava numa festinha que você preparou na sua casa, um aniversário, um churrasco, alguma coisa, e esta pessoa estava ali participando, alegre, contente, contando piada, alguma coisa, e no entanto hoje você recebeu a notícia que ela se infartou, tá? E essa pessoa já não existe mais. Jesus voltou para ela. Ela não tem mais tempo para se preparar se ela assim não fez, não se preparou. Ela não tem mais tempo. O tempo terminou. A graça terminou, acabou. Sabe? Por isso que nós precisamos, queridos, estarmos preparados todos os dias da nossa vida. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento, a qualquer hora. Você nem imagina, a pessoa pode sair de manhã, ir para o trabalho e voltar sem vida. Ou nem chegar em casa, já ir, né, para um velório e depois para o sepulcro. Terminou tudo. Por isso, queridos, que o Senhor Jesus disse para nós, quando nós que conhecemos o tempo e entendemos quando a figueira começa a brotar as suas folhas, nós sabemos que o verão está se aproximando, está chegando. Jesus disse, quando vocês veem todos esses sinais, todas essas coisas acontecerem, você saiba que eu estou às portas, o Filho do Homem está às portas. Meus amados, quero desejá-lo a você um feliz dia, um dia muito abençoado. Estamos aí no comecinho desta semana. E que o Espírito de Deus realmente ele possa, se você assim o permitir, se eu permitir, ele possa ser o nosso condutor, o guia da nossa vida, para nos iluminar, para nos ensinar, para nos convencer da necessidade de estarmos sempre preparados. Jesus está tão ansioso para voltar, queridos, nós aqui estamos demorando o seu retorno. Se tem alguém que está tão desejoso de voltar a essa terra, é Cristo Jesus. Mas Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Tá? Deus te abençoe, fique com Deus, um grande abraço e até logo.